Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da Educação dos Sentimentos através do Evangelho de Jesus, transcrito pelo evangelista João. Então, hoje o nosso trabalho ele está no capítulo 18, versículo do 1 ao 11, chamado A Prisão de Jesus, que diz o seguinte: Ao dizer essas coisas, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um horto, e lá se manteve com alguns discípulos. E Judas, que o entregou, também conhecia o lugar, porque muitas vezes reuniu-se ali Jesus e os discípulos. Judas, então, depois de receber a guarda dos sumos sacerdotes e fariseus, chega ali com tochas, lâmpadas e armas. Jesus, então, sabendo todas estas coisas que estavam para lhe sobrevir, sai e diz a eles: A quem buscais? Responderam-lhe: Jesus, o Nazareno. Diz-lhes: Sou eu. E Judas, que o entregava, estava com eles. Assim, quando lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, novamente lhes interrogou: A quem buscais? E disseram: Jesus, o Nazareno. Respondeu Jesus: Já vos disse que sou eu. Portanto, se buscais a mim, deixai-os partir, para que se cumpra a palavra que eu disse: Não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro, tendo puxado uma espada, golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelhinha direita. O nome do servo era Malco. Então disse Jesus a Pedro: Lança a espada na bainha. Porventura, eu não beberia o cálice que meu pai me deu? Então, essa é a passagem da prisão de Jesus, o fato discorrido por João. A gente vem lembrar que tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, eles também fazem uma narrativa um pouquinho diferente. E nós vamos trazer ao final do nosso trabalho hoje duas informações relevantes, tratada por Mateus e tratada por Marcos, que eu acho interessante a gente discutir aqui, muito embora não esteja contido no Evangelho de João, mas que foram dois fatos que tomou repercussão muito grande diante da humanidade. Então eu quero aproveitar essa oportunidade e trabalhar também essas duas situações em rápidas pinceladas. Então estavam aqui todos eles reunidos. Jesus estava saindo, e é interessante lembrar que essa passagem ela acontece logo depois da oração do horto, contada por João. Os outros evangelistas não falam da oração do horto, eles falam diretamente do vigiai, orai e vigiai, que Jesus pede aos apóstolos que o seguiram naquele momento após a ceia. Mas o interessante é que aqui vem se cumprir exatamente aquele desejo do Judas. Aqui vem se cumprir as Escrituras, como o próprio Jesus conta aqui. E a gente vem lembrar que o Judas, apesar de todas as advertências ditas por Jesus a ele, lembrando de qual é a posição do Evangelho de Jesus, lembrando qual é a posição do reino dos céus, como é que se dá essa conquista toda, o Judas não conseguiu cumprir. Ele tinha uma ansiedade muito grande de implantação desse reino. Ele tinha um ódio muito grande de todo aquele julgo de Roma sobre os judeus. Isso é o que o faz se incorporar ao apostolado de Jesus, porque ele acredita no Messias e as suas palavras são convincentes. Tanto que o convenceu, muito embora com toda a sua ansiedade. Mas para Judas faltava alguma coisa para que aquilo pudesse se cumprir. E aí a gente vê lembrar um diálogo dele, do Judas com o Tiago, que está contado por Humberto de Campos, lá no capítulo 24, a ilusão do discípulo. Só a gente vem trazer só um trecho para a gente perceber qual era a preocupação de Judas naquele momento. Então ele vem e diz assim para Tiago: Tiago, tem a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Então, se a gente for lembrar lá na parte das histórias de Tomé certa vez quis levar quis trazer Jesus
para encontrar com toda a corte dos sacerdócios, dos doutores da lei de Jerusalém na época, para fazer essa aliança. E aí Judas vem e fala aqui que Jesus reconhece isso e vê que Jesus perdeu as oportunidades, que ele perdia essas oportunidades. Aí ele diz: ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei, que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas sempre levadas a efeito entre pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Judas percebia isso aqui. Então, saber disso pelos doutores parecia para ele que, se desse uma roupagem diferente às pregações de Jesus, na intensidade da sua pregação, ele conseguisse o resultado mais imediato. Então ele começa a perceber que não só ele, mas que o Sinédrio, que os outros, os fariseus, pensavam mais ou menos isso. Só que a intenção dos fariseus era contrária à intenção de Judas. Estavam querendo mostrar aqui para eles que aquilo era bom, mas do jeito que Jesus estava fazendo com aqueles ignorantes, não levaria a nada. Por isso eles não acreditavam nele como Messias. Porque se Deus prometeu um rei, que rei é esse que começa por baixo? E esse era o grande ensino de Jesus. Ele diz: as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Ele não conseguia ver essa qualidade em Jesus. Porque quando ele fala de enérgico, ele quer alguém que vá lá e impõe a sua posição, que vá lá e castigue, que vá lá e obrigue a ser aceito. Que era como naquela época se conquistavam os outros reinos, né? Foi assim que Roma tomou Jerusalém, né? A gente conhece todas as histórias de quantos povos, quantos outros reinados tomaram Jerusalém à força, porque sempre foi um povo humilde. E dentro dessa humildade, todos eles eram capturados por outros reinos. E ele dizia: chega, está na hora de nós fazermos esse papel que os outros fizeram sobre cada um de nós. E ele diz mais: vimos hoje o povo de Jerusalém apertar o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Isso era importante para Judas. Essa aliança de Jesus, essa conquista que ele tinha, era muito bom. Mas faltava mais. Ele precisava expandir e Judas acreditava nesse poder de Jesus. Só que Jesus não se dirigia a eles, que era o que Judas sentia falta. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo. Precisamos impor. Essa é a preocupação de Judas. Se não fosse com essa imposição, se não fosse a força, não se colocaria, não se instalaria o reino dos céus. Notei que Jesus recebia as homenagens populares, sem partilhar o entusiasmo febril de quantos o cercavam, razão porque necessitamos multiplicar esforços em lugar dele. Aí vem o bote. Aqui vem a conclusão de Judas. Ele percebe do entusiasmo do povo todo, ele percebe que Jesus tem toda essa conquista, ele tem todo esse poder de persuasão, mas para ele faltava alguém com esforço maior. Por isso ele traz para ele essa decisão, quando ele diz, né? Precisamos multiplicar os esforços no lugar dele. Nós precisamos fazer alguma coisa no lugar de Jesus, porque ele ainda não conseguiu ver essa realidade. Olhem os olhares diferentes de Jesus e o olhar de Judas. Como é que a gente quer conquistar alguma coisa? A gente quer facilidades. A gente quer aliança com aqueles que vêm nos auxiliar do modo que eu penso. Eu não quero acreditar que o reino dos céus deva ser implantado por conquista do coração e não por força. Né? É o que a gente vem observar lá no finalzinho dessa passagem da prisão de Jesus. Recordo-me, entretanto, que o Mestre nos asseverou certa vez que a maior comunidade será sempre aquele que se fizer menor de todos. Aqui já é o Tiago trazendo a elucidação, os ensinamentos de Jesus o tempo todo para tentar alertar Judas. Ele diz: olha, Judas, não é por aí a nossa conquista. O Mestre tem nos ensinado sempre, se nós queremos ser o maior, que sejamos o menor. Se nós queremos ser o maior, que nós comecemos servindo aos demais. Então essa era uma pequena parte que eu queria trazer da contribuição de
Humberto de Campos, que está lá no livro Boa Nova, para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. Para a gente compreender por que chegou até esse ponto aqui. Para a gente tentar entender qual era, na verdade, o plano de Judas com relação à implantação do reino dos céus. E vejam que Judas não teve em nenhum momento a pretensão de excluir Jesus. Não era a sua intenção, porque ele reconheceu o seu poder todo sobre o povo. Só que Jesus não se dirigia àquele povo que eram as autoridades da época para fazer essa implantação definitiva. Judas achava que sem essa aliança não se implantaria o reino dos céus. E aí ele vai lá, compactua com o Sinédrio. O Sinédrio passa essas informações para ele com aquela intenção de que vamos, traz ele aqui que nós precisamos convencê-lo de que ele pode fazer alguma coisa pelos judeus, por Jerusalém. E aí ele se empolga, porque o Sinédrio promete cargos para Judas. Aí vem mais a maior ambição de Judas. Opa, com esse cargo que eles vão me dar, eu trago Jesus para cá, se eles prenderem eu solto depois, porque eu vou ter poder à minha disposição. Então ele acha que com o poder você pode, com o poder a gente precisa ter muito cuidado, porque o poder é para eu educar e não me corromper, trazendo para os meus próprios pensamentos, para a minha ambição desregrada, igual àquela do Judas. E aí tudo vai e acontece. Eles entram lá, né? Jesus pergunta, e vejam que o Jesus o tempo todo ele está manso e passivo. Ele sabia do que iria acontecer naquele momento. Ele sabia todas as escrituras. Mas aí ele ainda interroga, né? A quem buscais? Como se ele quisesse dar uma oportunidade para todo aquele povo, para o próprio Judas, de refazer o seu pensamento. Ele sabia que era ele, mas ele pergunta duas vezes, como nós vimos aqui. A quem buscais? E aí eles colocam, né? Eles dizem, Jesus o Nazareno. E aí eles vão lá e o prendem, né? Só que o Jesus primeiro pede para que eles libertem os outros apóstolos, aqueles que estavam com ele, né? O Pedro, o João e o Tiago. E ele diz que ele pede para soltar para que se cumpram as Escrituras. Qual é o cumprimento das Escrituras? Somente Jesus seria preso naquele momento, somente Jesus seria levado a Pilatos, ao Sinédrio e à crucificação. E ele diz mais ainda, né? Porque ele disse que para que se for a palavra que eu disse, não perdi nenhum dos que me deste. Né? Então, a gente já teve uma lição que nós estudamos, onde ele diz que ele, lá na oração do outro, na verdade, quando ele diz que ele não perdeu nenhum daqueles que Deus o confiou, com exceção daquele que o trairá, que é esse que se perde, que ele fala aqui, mas também para cumprimento das profecias, como estava dita. E aí, lá no capítulo, versículo 11, a gente vem trazer uma lição muito interessante, que é quando Pedro lança da espada e corta a orelha do soldado. E essa é a preocupação de Jesus, porque a gente não pode trabalhar o reino dos céus com violência. Eu não posso implantar o reino do céu com a violência que Pedro queria naquele momento, que era aquela aliança que o Judas queria, né? Eu preciso ser mais enérgico, preciso ser mais altivo. Então, esse revide de Pedro para tentar salvar o mestre era desnecessário. E a lição que o mestre vem trazer aqui nesse momento, ela é bem interessante porque ela vem falar dos nossos comprometimentos a partir da violência. Então, o Emmanuel, lá no Fonte Viva, capítulo 114, ele nos traz uma mensagem chamada Embainha a tua espada, que é uma das lições mais importantes do que está aqui dito, né, transcrito pelo João. Ele diz, ocorre o mesmo dentro de nós quando abrimos luta contra os semelhantes. Né? A guerra sempre foi o terror das nações. O furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. Ele vai dizer que durante todo o tempo, todas as civilizações, a agressão e a guerra era o que estava presente entre eles. E ele vem dizer que isso está dentro de nós, quando ele diz,
ocorre o mesmo dentro de nós quando abrimos a luta contra os semelhantes. Quando a gente tenta entrar em contenda, quando a gente tenta entrar em brigas com os nossos desafetos, ou alguém que se torna desafeto a partir daquele momento que não era necessário se não tivesse utilizado a palavra, ele disse que é coisa que está enraizado em nós. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desavora o coração. Ele vai dizer assim, olha, tenta sair desse clima, tenta evitar esse tipo de situação. Embainha sempre a tua espada, sempre que tu estiveres com alguém que tu saiba, que tu perceba que vai perder o teu equilíbrio. Porque ele diz que isso é a tempestade destruidora dos sentimentos. E nós sabemos que é. Quantas pessoas se desconhecem quando estão num momento desse, de briga, de ataque com alguém, e diz assim, eu não me reconheci naquele momento. Eu não me reconheço quando estou com raiva, quando estou sobre o suor da ira, porque desequilibra as emoções. É isso que Jesus vem nos alertar. E se a gente sabe disso hoje, que eu não me conheço quando estou enfurecido, é para eu tomar conhecimento de que aquele sentimento ele me desestabiliza. E é melhor que eu continue com a minha mansuetude, tal qual Jesus vem nos ensinar. Ideais superiores de aspirações sublimes sofrem desabamento e desintegração. Então veja, se eu estou procurando o tempo todo a paz, estou procurando o tempo todo a felicidade, quando eu entro neste campo dos sentimentos mais mesquinhos, o que acontece? Os meus ideais, eles vão por água abaixo, os meus ideais, eles retardam. Então, ao invés de eu conquistar o reino dos céus, que eu tanto estou aspirando, e eu entro aqui com meu amigo numa contenda e vou lá e corto-lhe a orelha, ou eu dou-lhe um tapa na face, eu estou atrasando toda essa minha aspiração. E eu não me percebo disso. Por isso a gente está o tempo todo retornando ao plano de provas e expiações, para que eu possa reparar todos aqueles meus erros, reparar todas as vezes em que eu não embainhei a minha espada. Ele diz, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Então, cada vez que eu retorno para a parte espiritual, que eu revejo como foi toda a minha passagem terrena e eu observo todos esses momentos, eu vou lá e tento fazer diferente. Eu prometo a mim mesmo, eu prometo às leis divinas que eu retornarei e eu peço essa reencarnação para vir reparar tudo isso. Porque eu deixei relegado lá na retaguarda da evolução. Aí eu retorno para cá e não consigo fazer. Porque, como ele disse lá no início, essa questão da guerra, do embate, ele está tão enraizado em mim que eu não consigo ainda parar e pensar no momento em que eu vou entrar em um processo como esse. Que vai lá e eu cada vez mais estou acumulando mais dívidas ao passo de estar fazendo a reparação. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar afetivas existências de expiação para corrigir as brechas. Então vejam que eu entro, e por que Jesus vai lá e devolve a orelha? Ele cola novamente a orelha ao centurião que está ali, que o Pedro corta. Porque ele sabe, se aquilo se permanecesse daquela forma, aquele centurião ia se nutrir de ódio. E esse ódio nos persegue além túmulo. Então Jesus sabia disso, por isso ele traz, o Emmanuel traz esta lição de manha de espada, para que a gente evite, porque eu vou precisar reparar tudo isso. E eu posso entrar por um processo onde, ao invés de melhorar, eu vou piorar a situação. Por isso também o véu do esquecimento. Às vezes estamos diante de alguém que tem uma certa antipatia, a gente não consegue perceber de onde vem, porque a gente diz assim, uma antipatia gratuita, quando na verdade é aquele sentimento que está lá no teu inconsciente, tentando trazer à tona aquela relação que você tinha naquela época, naquela encarnação com aquela pessoa que você não lembra. Por isso a gente sente esse desvio de vibração, né? A gente costuma dizer, né? O meu santo não bate com o dedo, né? São expressões bem populares que nós colocamos, quando na verdade a gente deve, no momento que sentir que essa vibração ela é diferente, que a gente possa buscar a prece, buscar o Evangelho, e como nós da doutrina espírita conhecemos tudo isso, essa lição, aí mesmo a vigilância.
Aí mesmo que eu preciso estar próximo daquele irmão, onde eu não consigo ainda, por um completo sentimento de amor, ali que eu preciso estar diante dele para fazer toda a reparação. Por isso ele vai lá e diz, embainha a tua espada. Né? Façamos a paz com o que nos cerca, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência. Façamos a paz sempre. Se eu estou buscando a paz, se eu quero que o mundo implante a paz, sou eu. Porque o seu mundo não tem paz ainda completa, é porque existem as diferenças, porque existem os desafetos, porque existem as discordâncias de opiniões, porque eu não respeito o próximo. Então, se eu não reparar tudo isso, se eu não refizer esses conceitos, como é que eu vou buscar essa paz que Jesus veio nos orientar, veio nos falar dela, e eu quero realmente essa paz, mas eu não reconheço que sou eu, que é o coração de cada um de nós, que vai implantar essa paz no reino. E aí a gente finaliza aqui o que João tinha para falar, e a gente vai trazer um pouquinho das outras mensagens. Porque tem uma passagem, existe uma passagem de Mateus, que é do momento da prisão, que é muito interessante para a gente falar. Que exatamente está lá em Mateus 26, 50. Jesus, porém, lhes disse, amigo, a que vieste? João já vem e diz lá, né? A quem buscais? A quem buscais? E ele fala para Judas, amigo, a que vieste? Aqui a fala de Jesus é direto para Judas. Lá na fala de João, ele está se referindo a todo aquele povo que está ali. É como se ele não coloca só Judas, ele coloca todos. E aqui no Mateus ele é mais direto, né? Amigo a quem vieste. Olha a expressão que Jesus usa. E o Emmanuel veio nos dizer que é significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades do bem, até ao fim de sua gloriosa missão de verdade, amor junto aos homens. Então vejo que Jesus ele não perde a oportunidade sempre de educar. Ele não perde a oportunidade sempre de educar as pessoas. Ele sabia do que ia acontecer com ele. Ele sabia qual era o papel de Judas naquele momento. Mas ele não desmerece Judas. O mesmo carinho que ele sempre teve, ele o trata ali, mostrando para ele, dando na verdade para ele mais uma oportunidade de refazimento das suas posturas. Certificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Ele sabia quem era Judas. Ele o alertou o tempo todo. Mas o Judas deixou se envolver pela sua missão, que era maior do que o seu propósito de implantação do reino. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que eu esperava. Ele sabia que ele seria preso ali, que ele seria levado ao Sinédrio, ao Pilatos, ao Calvário. Ele não tinha qualquer dúvida, mas ele deixava transcorrer toda a história como precisava e aproveitava aquele momento para que Judas se revisse. E é um ensinamento para a gente não perder a oportunidade daquele nosso desafeto quando chega até nós, da gente tratá-lo com cordialidade, ser cortês o tempo todo, porque é a nossa oportunidade de refazimento. Ainda que eu saiba que aquela pessoa está me traindo, ainda que eu saiba que aquela pessoa não morre de amores por mim, mas se ela vem pacificamente, como essa passagem do Judas, então que eu entre nessa vibração, diga e trate-o com respeito, com carinho, como Jesus tratou aqui. Indaga, amigo, a que vieste. Às vezes, numa discussão, chamamos o outro de amigo para tentar suavizar os ânimos. Então, quantas vezes a gente está realmente numa contenda, né, e a gente, às vezes, assim, por um impulso, a gente chama aquela pessoa de amigo. Né? Amigo não é isso que eu disse, e amigo não é na tentativa de sair daquele conflito. A gente usa muito esse termo, que exatamente vem lembrar a postura de Jesus com Judas naquele momento. Amigo a que vieste, amigo, por que isso? A gente precisa emanar amor para que a gente possa equilibrar a vibração naquele momento. Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto ensejo ao bem, ainda que fosse derradeiro. Então a intenção de Jesus era, eu estou te dando mais uma oportunidade. Reveja o que você está fazendo.
Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Ele simplesmente está diante daquela situação. Jesus isenta qualquer pensamento que possa estar passando na cabeça de Judas naquele momento. Ele tenta reparar aquela situação. A gente, numa contenda, a gente já está vendo a posteridade. Se eu não me vingar, fulano vai falar. Se eu não me vingar, ele volta e faz de novo. Se eu não falar, ele não sai, não me respeita. A gente pensa isso tudo, que são os conceitos que nós trazemos, como Jesus disse, são os conceitos menos dignos daquele momento. Não é esse pensamento que eu preciso, eu não posso acusar o tempo todo. Muito embora sabendo que Judas naquele momento estava o traindo ali. Mas ele não faz essa acusação, porque ele espera que na última oportunidade, no último momento, Judas refaça a sua postura. E lá na frente ele vem falar da questão do Mateus, já no versículo 56, que é da passagem que diz o seguinte: mas tudo isto aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas, né? Deixando fugir. Cada homem tem um mapa de ordem divina, a sua existência a ser executado, com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Então Jesus sabia tudo o que aconteceria exatamente ali, que era o seu mapa divino. Mas o que nós temos? O livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que nos faz ir pelo caminho do bem ou ir pelo caminho do mal, de acordo com aquelas potencialidades sentimentais que já estão inseridas no nosso coração. De acordo com aquela necessidade que eu tenho de crescimento e que eu, em oração, eu em prece, eu voltado para o Evangelho de Jesus, eu centrado com o meu anjo guardião, ele vai me induzir a seguir aquele caminho. Então, o meu livre-arbítrio ele me deixa muito livre para que eu possa praticar as minhas atitudes. Mas lembrando que eu tenho o Evangelho, que é o orientador da conduta de qualquer ser humano. Então Jesus sabia de todo o seu destino, mas ele poderia ter usado o livre-arbítrio fazendo diferente. Mas o que ele faz? Ele segue os desígnios de Deus. Ele acredita em Deus. E essa é a mensagem que ele vem nos trazer. Embora eu não sabendo qual é o mapa da minha existência, da minha obrigação, da minha missão, nós falamos que não é missão, na verdade é uma reparação, uma expiação, é uma prova, né? Missão tem um caráter muito mais elevado e a gente diz, eu não sei qual é a minha missão. A minha missão é aquela. Então Jesus vem nos dizer que eu tenho livre-arbítrio, mas que eu acredite em Deus. Porque aqui o exemplo de Jesus é que vamos imaginar que ele não conhecesse o seu destino, mas ele estava acreditando em Deus, como ele sempre pregou aos apóstolos. Eu acredito, ele pedia a todos os apóstolos, creiam em Deus, creiam na sua justiça, na sua misericórdia divina. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exames de conta. Então, olha só, a gente tem um livre-arbítrio para agir. A gente sabe que vai prestar conta. A gente tem medo de Deus por conta das nossas fraquezas, dos nossos deslizes. Mas a gente fica preocupado, nós estamos preocupados o tempo todo com essa prestação de contas quando chegarmos lá, porque isso a gente tem certeza. Mas o que a gente faz? A gente não procura mudar. A gente não busca o melhor caminho para que a gente possa estar reparando todos os nossos erros, né? E colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado. Então, de acordo com o que eu fizer aqui, eu vou colher isso aqui. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideais através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa. Então, veja, eu tenho essa preocupação, eu sei, eu estou vivo, eu sei que eu vou prestar conta com Deus de alguma coisa, mas eu não busco essa reparação. E no momento, vejam, da morte, que é o que Emmanuel vem nos trazer aqui nessa lição 94, chamada Escritura Individual, o que a gente fica? Diante da morte, a gente fica perplexo, a gente fica triste, a gente fica na dúvida, se interroga, né?
Será que Deus vai receber aquele meu ente, aquele meu amigo? Como será a chegada dele lá? A gente pede ali naquele momento, perdoa, Pai, os pecados dele. E eu precisaria aproveitar a oportunidade para vir fazer a prática dos perdões do que eu estou devendo. Mas a gente sabe que essa passagem é para todos. Nós chegaremos até o momento da morte. Então, para que a gente não fique surpreso, não fique perplexo e preocupado, como será que meu ente querido está? Realmente a gente precisa estar preocupado e orar para que tudo transcorra de forma positiva, de uma forma saudável. E a passagem do plano físico para o plano espiritual seja feliz para aquele nosso querido amigo. Mas também que devemos voltar para nós. E eu? O que eu estou fazendo hoje para quando chegar naquele momento eu não esteja preocupado e nem meus entes também sabendo como foi a minha conduta nesse período todo. E aí, meus irmãos, a gente está chegando aqui ao finalzinho, né? Eu trago agora uma outra passagem que a gente conhece muito bem, que é o beijo. Né? Aqui o João ele não trata o beijo, né, do Judas, mas o Marcos ele vem tratar. Aquela passagem quando ele diz, que está no Marcos capítulo 14, versículo 45. Ao aproximar-se, veio logo e lhe disse, Rabi, e o beijou. Né? Judas vem com carinho, Rabi, e o beija, para que todos aqueles soldados reconheçam quem é o Jesus naquele momento. Ninguém pode turvar a fonte doce da afetividade em que todas as criaturas se descendentam sobre o mundo. Né? Ninguém pode agredir o Senhor. Ninguém pode usar da afetividade para agredir, né? Que é aquele momento. Porque naquela hora que o Judas vai dar o beijo em Jesus, ele está agredindo a afetividade. Ele está distorcendo todas aquelas manifestações de amor. Ele diz, a amizade é a sombra amiga da árvore do amor fraterno. Ao bálsamo de sua suavidade, o tormento das paixões atenua os rigores ásperos. Então, quando eu trato alguém com amor, com carinho, eu estou atenuando os rigores das paixões, eu estou atenuando aqueles sentimentos todos. Então, ele diz que a amizade é a árvore amiga, né? É a sombra da árvore amiga. E o Judas, naquele momento, estava realmente fazendo uma interpretação diferente. Como a gente poderia dizer aqui, ele foi falso naquele momento. Ele vai lá e o beija, mas simplesmente para mostrar quem era Jesus. Com isso, reconhecemos as manifestações de fraternidade, com revelação dos traços sublimes da criatura. Então é o beijo, é o abraço, é o cumprimento de mão, é a palavra que nós dirigimos ao outro com segurança, com amor. Então tudo isso são as manifestações de fraternidade que eu não posso violar, como disse o Emmanuel aqui no início. Né? Ninguém pode turvar esses sentimentos. Jesus, nas horas derradeiras, deixa uma lição aos discípulos. Né? Não são os inimigos declarados de sua missão divina que vêm buscá-los no Getsemane. É o companheiro amado. Então, muitas das vezes, nós sabemos, nós estamos sendo traídos, né? Como ele diz, não é os inimigos declarados. Olha quem foi ali com Jesus, o próprio Judas. Apesar dos inimigos declarados estarem atrás dele, seguindo, porque precisavam fazer a prisão de Jesus, mas quem estava conduzindo toda aquela cena era o Judas. Ele disse, olha, prestem atenção. Às vezes alguém vem com esse sinal de muito carinho, de muito amor, mas na verdade ele é um inimigo que está ali. Então é uma lição que Jesus traz, não é para a gente ficar desconfiado de todo beijo que a gente observar, mas que a gente sinta aquela vibração. Jesus sentia a vibração naquele momento. Nós não temos esse poder de sentir a vibração, se aquele abraço ele é afetuoso ou não. Algumas vezes percebemos, poucas outras não percebemos. Ele diz, é assim que me entregas? Né? Ele dá a oportunidade para Judas. É assim com um beijo, com essa manifestação de amor que tu me traz, que tu me entregas. E a lição ficou gravada no Evangelho em silêncio através dos séculos. Então o Evandro vem nos dizer que essa lição do beijo, ela ficou silenciosa o tempo todo. Poucos conseguiram compreender a lição dessa passagem trazida por Marcos. Não devemos comentar o quadro em vista
de que quase todos nós temos sido frágeis mais que livres. E a gente condena, porque a cena do beijo é uma cena muito conhecida. A gente diz, traiu com um beijo, traiu com um beijo. E o Emmanuel diz assim, olha, não condenas, não comenta isso aqui, porque algumas outras vezes nós fomos frágeis também. Quantas vezes a gente falamos mal de um amigo, né? E a gente fala, talvez é um amigo considerado, e a gente vem por trás e faz um comentário desagradável com uma outra pessoa. Não é um comentário onde eu estou querendo construir, mas é um comentário onde eu estou querendo destruir, e pela frente eu estou ali beijando-o como Judas. Então o Emmanuel nos lembra assim, olha, esse comportamento do Judas tu também fazes. Tu não conseguiu erradicar ainda da tua vida. Então presta bem atenção. Por isso que ele vem no Emmanuel nos dizer que essa lição de Jesus está esquecida. Então eu preciso reparar e reconhecer se Judas o beijou, quantos eu estou beijando agora, para que eu possa reparar e fazer uma conduta diferente. Todos nós temos sido frágeis mais que eles. Não podemos esquecer que o mestre foi traído com um beijo. É o final da lição. Judas entrega Jesus como o maior símbolo de amor. Então que a gente possa observar se eu não estou entregando o meu amigo, entregando quando eu falo, não entregando a uma prisão, mas entregando a vibrações pejorativas, a vibrações negativas, entregando ao mundo da falação, com um beijo, com um pequeno comentário. Se eu não estou abraçando-o fraternalmente e por trás eu tenho um outro pensamento. Então essa lição do Emmanuel com relação ao beijo é para a gente vir parar e pensar que o beijo, o abraço, o aperto de mão, a fraternidade, ela é algo que tem que ser do coração. Eu não posso turvar a fonte doce dessa afetividade. Eu não posso utilizar esse mecanismo para outras deferências. Se eu penso em fazer assim, se eu ainda estou inserido nesse comportamento, então que eu pare e repense a minha postura. Porque se eu preciso ser amável, que eu seja amável sempre com aqueles que são dóceis. E se não são dóceis comigo ainda, que eu não perca as oportunidades de fazer a reparação ou de oportunizar aquele amigo de fazer um recomeço daquela sua postura. Meu amigo, então esses eram os esclarecimentos que eu queria trazer hoje. Perdão por ter trazido um pouco de Mateus e de Lucas, mas eu achei muito interessante a gente falar dessas duas últimas passagens. Então aqui eu deixo meu grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.